Muito bem, 1 Samuel 17, não precisa abrir, não. Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias, compartilhei já com alguns irmãos, né? 1 Samuel capítulo 17, eu digo que é impossível você já não ter lido esse texto, né? Que é a história mais conhecida, né? É a história de Davi. É 58 versículos, numa hora, uma sentada, 3 minutinhos, você lê esse texto. É um texto lindo, né? E ali Deus tem falado muito comigo, são 3 personagens que se destacam ali. Primeiro é Golias, né? Guerreiro desde a sua mocidade, duelista, naquele tempo não era como hoje, joga uma bomba daqui, um míssil, 1000 quilômetros de distância, acerta o alvo. As guerras se decidiam, né? Um rei tinha lá o seu guerreiro, o seu lutador, e o outro rei põe o outro. Quem ganhasse, né? A outra nação ficava escrava daquela lá e pagava impostos e assim por diante. E esse Golias, né? De lá 2,90 metros de altura, por tantos de largura, né? Todos os dias afrontava, diga afrontava. Todos os dias, por 40 dias, diga 40 dias. 40 dias ele afrontava o exército do Deus vivo, né? Dizendo, não há homem aí para lutar comigo, não há nenhum guerreiro. Ele achava que ninguém ia lutar com ele, né? E, de fato, para o exército de Israel, né, que estava em pecado, o povo de Israel andava em pecado, né, andava distante da lei de Deus, desobedecendo, né? Parece que o homem tinha 10 metros de altura. Já era grande, 2,90 metros é muito grande, por tantos de largura, né? E ele afrontava continuamente, 3 vezes por dia, né? Ele desfilava nas fileiras, ali na frente, e afrontava o exército de Israel. O guerreiro nunca havia perdido uma batalha, havia conquistado muito, né? Para os filisteus. E lá do outro lado, uma outra figura que se destacava, né? Esse Golias muito bem armado, com seu escudeiro, né? Não havia perdido nenhuma batalha. E do outro lado, quem se destaca ali é Saul. Lá em 1 Samuel 9, versículo 2, 3, diz lá que o povo de Israel, né, queria um outro rei, não queria Deus como rei, né? E lá diz que os maiores homens, os mais altos, as suas cabeças batiam nos ombros de Saul. Então, quer dizer, era um homem também que se destacava ali, né? Mas o que destacava também em Saul, além do porte físico, né? Também Golias tinha um porte físico. Saul não tinha 2,90 metros, mas tinha um porte físico muito avantajado, né? E, na realidade, meus queridos, né, o que acontece é que Saul era da mesma maneira que o Golias era orgulhoso, prepotente, né? E até chamou lá, todos os dias dizia que o povo de Israel era servo de Saul. E, de fato, era. Ele falava algumas verdades, né? Mas Saul era desobediente. Saul não obedecia às palavras de Deus trazidas pelo profeta Samuel, né? Saul se orgulhava demais, né? Saul não tinha dependência de Deus. O povo também não tinha, porque o povo queria, né, um rei igual aos outros, né? Se fala muito da democracia. Democracia também é uma porcaria. Vê o nosso país e os outros países que têm democracia. Se gaba, a democracia leva ao pecado mesmo. O melhor governo, queridos, é o governo teocrático. É quando Deus é rei sobre as nações e sobre as vidas. Mas o povo diz, queremos um rei como os outros reis, né? Mas aquele guerreiro afrontava. Talvez você tenha, né, nessa sua jornada, né, você tenha recebido muitas afrontas, né? Talvez a afronta seja aí um problema familiar, né, de relacionamentos. Talvez a afronta que você tem enfrentado, não 4 dias, não 40 dias, né? Talvez 4 anos, talvez mais, né? Seja a falta de emprego, é o desemprego. Ou se está empregado, não tem um salário digno, né, à altura, e assim por diante. Pode ser a afronta que você tem recebido, pode ser uma doença na alma, né,
que você nem sabe o porquê, né? Mas existe, né? Já vem lá dos seus antepassados, né? Pode ser afronta, uma doença no físico, que você carrega e você não consegue, né? E assim por diante, mas creia, né? O que nós vemos ali depois, né? O Davi, né? Olhando, foi levar lá os pães para os seus irmãos, foi levar os queijos para os oficiais do exército, né? E ele viu ali aquela afronta e ele tentou, né? E ele viu que ninguém queria lutar, ele disse, eu luto, né? E quando Saul chamou, e Abner falou assim, tem um moleque aí, é um garoto, um baixinho aí, que disse que luta com Golias. Então manda ele aqui. Quando Saul olhou, falou, não, você não pode, você é muito jovem ainda, você é um adolescente, né? Não vai dar certo, ele é guerreiro, né? Querido, às vezes nós olhamos os nossos problemas com as nossas próprias forças. Nós temos que olhar os problemas e saber que há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que está à frente de todas as coisas, né? Salmo 37, versículo 5, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, seja a tua vida. Diga, confia nele. E o que diz o texto? Não é na tua força, não é na tua inteligência, né? É na tua dependência de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, ele vai fazer, né? Qual é a afronta que tem sido na sua vida, né? Que entristece o seu coração? Pode ser um problema no físico, pode ser um problema na alma, pode ser relacionamentos, pode ser desemprego, pode ser problemas financeiros, pode ser tantas coisas. O inimigo, né? Que nos afronta dia a dia, né? Mas Davi foi lá, pegou as 5 pedras, escolheu. Quando Saul tentou colocar a armadura em Davi, ele nem conseguia se mexer, não estava acostumado com aquele negócio. Mas mesmo assim, né? Saul deixou ele ir, né? E perguntou para Abner, de quem que é filho esse garoto? Não sei, né? Mas o fato é que ele foi lá, pegou as 5 pedrinhas, e quando ele pegou uma das pedras lá, com certeza foi o Espírito Santo que guiou a sua mão, né? Colocou na sua funda. A funda nada mais é do que um estilingue dos nossos tempos, né? Mas os melhores atiradores de Israel de funda acertavam um fio de cabelo a 100 metros de distância. Daqui, ali na rua, são 37, 39 metros, né? Dobra isso e põe mais um pouquinho. Os melhores atiradores acertavam um fio de cabelo com a funda, com uma pedra, né? A 100 metros de distância. E Davi, quantas vezes, com certeza, ele ficava treinando lá no campo, né? E havia um orifício no capacete de Golias, como está em toda a armadura, que é por ali que entra o ar e que eles respiram, né? E aquela pedra era exatamente do tamanho daquele orifício, né? Se você pesquisar um pouquinho, você vai encontrar. Quando Davi, né, o Golias olhou para ele e disse assim, olha só, quem vem contra mim? Hoje eu vou pegar você, hoje eu vou te matar, né? Eu vou esquartejar o seu corpo, depois eu vou jogar as aves de rapina no seu corpo, né? E foi para o lado de Davi, e Davi não correu. Davi correu para o lado do gigante. Por que ele correu? Ele queria os 100 metros. Talvez ele quisesse os 80. Talvez ele chegou a menos. Ele disse, eu não posso errar, não é? Queridos, né? Deus é aquele que move as suas mãos, move os seus pés, move o seu coração. Deus é aquele que te dá vitória. E quando Davi jogou a pedra, né, encravou no único lugar que podia encravar, naquela fenda que Golias respirava, né, encravou na testa, e ele caiu, né? Davi nem arma tinha. Deve ter sido um sufoco para ele levantar a espada do Golias, que era muito pesada, né? Cortou a cabeça de Golias, né? Pegou a cabeça do Golias, né? E aí o exército de Israel ganhou força e disse que foi grande a vitória naquele dia. Deus tem grande vitória para a sua vida. Você está enfrentando uma luta, é uma afronta, né? Quanto tempo, pode ter certeza, para um filho de Deus, uma filha de Deus, você não é perfeito, eu também não sou, né? Mas quando essas circunstâncias acontecem,
é porque Deus vai te usar ainda mais, com mais poder, né? Talvez você desfez um relacionamento e sair, né, tal, isso, aquilo. Deus tem coisas grandes para a sua vida, né? Talvez o desemprego, Deus tem grande, são afrontas, né? Mas quando essas circunstâncias acontecem na vida de um filho, de uma filha do Senhor, pode ter certeza, né? É que Deus está trabalhando, porque Ele vai te usar mais ainda. Amém, queridos? Então, guarda essa palavra, né? Guarda essa palavra que, com certeza, né? Agora, claro, né? Quando ele voltou, né? E ele voltou com a cabeça do Golias, aí Saul mandou chamar, né? E de quem tu és filho? Sou filho de Jessé, o belenita, teu servo. Nós não somos servos de Saul, nós somos servos de Deus vivo. Amém, queridos, né? Creia na palavra de Deus, confia na palavra de Deus, né? Não olhe para o que está acontecendo, né? Não olhe para essas afrontas que você tem recebido no teu caminhar, né? Mas olha naquilo que Deus pode fazer. Cada circunstância negativa que acontecer na sua vida, pode ter certeza, é que Deus quer te usar com mais poder. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor. Recebe, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, também em forma de palmas. Tu tens todo o poder, Senhor.